Olá, Shalom Adonai. Estamos começando mais um estudo bíblico, uma reflexão bíblica com o nome de Devar Adonai, Palavra do meu Senhor. E neste estudo nós vamos trabalhar aqui em Êxodo 19, versículo 9, e estamos usando a Bíblia NVI. Disse o Senhor a Moisés: virei numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me com você, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. Muito bem. Assim, então, vamos fazer a nossa oração, vamos falar com o nosso Deus e buscar a sua direção. Senhor, Deus de amor, Deus de poder, nós te louvamos, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. Te pedimos agora que o Senhor fale no coração de cada um que está vendo e assistindo esse vídeo, que está ouvindo essa mensagem, que o Senhor possa tocar no coração e que o Senhor use esse que vos fala como uma ferramenta nas tuas mãos. Fala conosco, Pai, queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, temos que olhar o contexto, né, como sempre fazemos, né? Disse o Senhor a Moisés, né, virei numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar com você, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. E o versículo 10 diz: e o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes. E isso quer dizer algumas coisas que precisamos nos preparar dentro desse contexto, que o Senhor diz ao seu servo. O Senhor fala conosco, o Senhor traz uma mensagem conosco de uma ou outra maneira, ele fala aquilo que ele quer transmitir. Vou conversar com você para que o povo ouça que estou contigo. Esta era a demonstração nesses versículos. Deus queria fazer isso e queria fazer essa manifestação de maneira que o povo o ouvisse conversando com Moisés. Depois, Deus vai explicar para Moisés que com isso eles o respeitariam para sempre. Mas o povo precisa ser purificado. Isto quer dizer, o povo precisa ver que Moisés tem uma relação íntima, ele tem uma relação próxima com o Senhor e que eles precisam perceber isso. Mas também o povo, para poder ter uma proximidade maior, para se chegar mais próximo do Senhor, ele precisa ser purificado. Então, assim, caminhando um pouco mais dentro do nosso contexto, versículo 11 agora diz: e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. E estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenham cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto. Esses grifos que eu fiz aqui, vamos procurar entender algumas coisas. Estar prontos, o que significa esse estar prontos? É estar vivendo em santidade. Santidade, como você vive em santidade, como Deus ordenou. Deus ordenou a nossa rota, o nosso caminho, o que nós devemos fazer. Então, para estar pronto para falar com Deus, para ouvir Deus, nós precisamos estar andando em santidade. A manifestação disso será pública. A manifestação disso que está acontecendo aqui nesse texto com Moisés e o povo será pública. Todos vão ver a ação de Deus na vida do seu povo. Todos vão ver. E de uma maneira generalizada as pessoas vão perceber aquilo que está acontecendo. E ainda temos a outra informação que está contida aí: quem não estiver em santidade.
ou que não estiver consagrado será morto na frente de todos. Então é conveniente que a gente observe e a gente veja, né? Santidade, consagrado, estamos falando das mesmas coisas, né? Mas precisamos estar assim. E Moisés é quem precisa preparar o povo para que andem em santidade, que entendam o que é andar em santidade e ser consagrado. E o povo precisa responder a isso, porque senão a vida de cada uma dessas pessoas estariam em jogo diante daquele monte Sinai. Eles seguramente seriam mortos se não obedecessem ao Senhor. Muito bem. O versículo final do nosso contexto, né, o versículo 13, diz assim: será apedrejado ou morto a flechadas, ninguém deverá tocá-lo com a mão, seja animal, não viverá de maneira alguma, isso não vai acontecer, né? Seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar um toque longo, eles poderão subir no monte. Quer dizer, isso tem algumas orientações para você, para mim, que vivemos nesses dias, né, de grandes dificuldades, né? Moisés fala ao povo orientando. Ele está orientando. O povo precisa receber a orientação de Moisés e colocá-la em prática, para que ninguém morra. Para que ninguém morra quando o Senhor se manifestar. É impossível chegar diante de Deus em pecado, sujo e etc. Nós precisamos ser purificados, nós precisamos ser limpos, nós precisamos nos consagrar. E Moisés está explicando isso. Vocês querem ver o Deus que eu sirvo, vocês querem ver o Deus que eu trabalho com ele, que eu trago as mensagens para vocês, vocês precisam passar por esse procedimento de purificação. O Senhor vai se manifestar, mas se você não estiver purificado, ou seja, se você não se consagrar e não estiver santificado, a morte vai chegar para cada um dessas pessoas que ali estavam com Moisés. É isso que ele está falando ao povo. Quando o Senhor estiver no monte, ele será santo. Quem será santo? O monte. Quando o Senhor vier e se manifestar no monte Sinai, aquele monte se tornará santo. Por isso é que vão acontecer as mortes. Não é que o monte seja santo, mas o monte vai se tornar santo pela presença do Senhor ali naquele lugar. Então, quando ele estiver nesse monte, o monte será santo. A santidade de Deus só pode ser compartilhada quando ele permitir. Isso é conveniente a gente entender, porque não posso pedir para que Deus me encha com a sua glória na igreja. Não posso pedir que ele demonstre isso, essa manifestação, porque não pode acontecer isso, que nós não somos chamados para isso. Quando acontecer esse tipo de coisa, como nós estamos vendo aqui, o monte está santo, né? A santidade de Deus só pode ser compartilhada quando ele permitir. Porque se eu tentar invadir ou de alguma maneira fazer alguma coisa, o resultado disso será morte. Portanto, observe muito bem isso. Quando o Senhor estiver no monte, ou quando você estiver buscando a presença do Senhor e que ele vier diante de você, se santifique, se consagre, para que você não sofra danos e nem consequência. Para olharmos, para buscarmos a Deus, precisamos disso. Como fazer isso? É buscar a própria presença de Deus e pedir que o Espírito Santo dele me ajude e ajude a você a me santificar, a me limpar das coisas que eu tenho que tirar e que tenho que colocar para fora. Então, aí quando o Senhor compartilhar a sua santidade diante do povo, quando ele liberar, então eu vou poder subir o monte e ver a manifestação do Senhor. Aquele que não obedecer à ordem do Senhor,
caso eu ache que isso não venha a ser algo que venha como orientação do Senhor, eu acho que isso é alguma coisa que não é tudo isso, isso não é bem assim. Então, enfim, se eu não obedecer à ordem do Senhor, eu pagarei, né? A pessoa pagará com a sua vida, e compartilhar só com a permissão de Deus. Então não tem como. Ou eu obedeço à ordem de Deus, ou o pagamento será a minha vida, né? Compartilhar só com a permissão de Deus. Se eu quiser participar disso, e se tivermos a presença de Deus, quando o Espírito Santo vem e enche a nossa vida, a missão do Espírito Santo na minha vida e na sua vida é nos santificar, é trabalhar com isso no nosso coração, de maneira que a gente se encontre santo para poder encontrar com o nosso Deus, com o nosso Pai. Lembre-se disso, isso é muito importante, porque senão eu não vou conseguir encontrar com o meu Senhor. Mas tem algumas coisas que estão sendo tratadas nesse texto que não são ditas aqui, mas o texto é resultado daquilo que já aconteceu antes. Então veja só, Deus não esqueceu do que Moisés falou. E Deus não esquece o que falamos. Deus não esquece. Lembre-se disso. Todas as nossas queixas estão registradas. E neste momento ele se lembra quando Moisés lhe disse que não adiantaria falar ao povo, porque eles não ouviriam nem creriam nele. Então é isso. Moisés lá atrás, quando Deus estava chamando e ele estava conversando, ele disse a Deus, ele fez uma infinidade de queixas. Ele disse que o povo não iria ouvir. Ele disse que aquilo eles não creriam nele e não aceitariam nada disso. E Deus deixou isso guardado na sua história, para que no momento oportuno, aquelas queixas que foram registradas fossem tratadas e lembradas por Deus. Então Deus aqui está lembrando. E se você tem uma situação semelhante, isso funciona da mesma forma, porque Deus se lembra. E esse se lembrar dele, ele vai promover uma manifestação. Veja lá. Essa manifestação na vida de Moisés é o seguinte, é para que o servo do Senhor tenha autoridade reconhecida. Isso, o servo, se você é servo do Senhor, você precisa ter a sua autoridade reconhecida diante do povo. É necessário que o povo perceba que ele é de Deus e que tem intimidade com o Senhor. E nós chamamos isto de unção. Isso é demonstrado diante do povo. E precisamos ver isso, como isso se dá. E é muito importante quando pregarmos ou ensinarmos que as pessoas percebam que temos a unção do Espírito Santo. A resposta do povo será como responder a Moisés. Então, você precisa estar com intimidade com Deus. Você precisa entender isso. E se você estiver com intimidade com o Senhor, quando você pregar ou quando você ensinar, quando você fizer qualquer coisa para as pessoas, elas vão perceber que você tem a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. E a manifestação será como aconteceu com Moisés. Então o povo respondeu a uma voz: tudo o que o Senhor falou, faremos. Senhor, enche-nos com teu Espírito Santo. Queremos ser um instrumento nas tuas mãos, que os sinais aconteçam em nós. Amém. Então, tudo o que o Senhor falou, né, o Senhor fala através de você. Tudo isso que você fala e que você está com a unção do Senhor, vai tratar com as pessoas e elas serão cheias da presença do Espírito Santo do Senhor, porque você é um instrumento dele e os sinais vão acontecer. Vamos orar.
Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, pedimos que o Senhor fale no coração de cada um e que cada um seja tocado pelo poder da tua palavra, Senhor, e que cada um, ao fazer isso, possa ser cheio do seu Espírito Santo em sua casa, em seu carro, no lugar onde ele estiver assistindo esse vídeo, que ele possa ser cheio do teu poder e do teu Espírito, que ele busque se consagrar e andar em santidade para poder andar na presença do Senhor. Em nome de Jesus, nós fazemos essa oração a favor do seu povo. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor.